Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos então agora à correção da tarefa 44, comprimento de uma circunferência. Vocês lembram que a gente fez aquela experiência, né, pessoal, de medir os objetos redondos em sala de aula, né? Entreguei para vocês alguns objetos redondos e vocês, com pedaços de barbante, vocês mediram o comprimento, né, da circunferência desses objetos. Depois, nós pegamos, né, medimos o comprimento com o barbante, depois a gente mediu o diâmetro com uma régua, tá? E aí a gente viu o seguinte, quando a gente pega o comprimento e divide pelo diâmetro, todos chegaram num valor muito próximo a 3,14, né? E a gente fez isso com diferentes objetos, tá? Então, se eu pegar aqui o comprimento, tá? Dividir pelo diâmetro, eu vou ter aproximadamente 3,14. Né? A gente fez isso com várias, lembra que a gente fez com várias tampas de Tupperware, né? Se eu pegar o comprimento, dividir pelo diâmetro, vai dar o mesmo valor, tá? Vou voltar aqui com o meu limão, ó, tá? Imagine que aqui é uma circunferência perfeita, né? Se eu pegar o comprimento, dividir pelo diâmetro, 3,14. Jefferson, sempre vai dar o mesmo valor quando eu pego o comprimento e divido pelo diâmetro? Sim, pessoal, sempre vai dar o mesmo valor. Claro que às vezes varia um pouquinho, né, de um para o outro, porque a gente está fazendo medição que não são muito precisas, tá? Mas, em via de regra, sempre dá o mesmo valor. E essa foi uma descoberta aqui muito importante para a matemática, porque foi daí que surgiu o número π, tá? Que é exatamente o 3,14. Na verdade, o número π ele é um número irracional, tá? Ele é infinito. Então, a gente usa uma aproximação de 3,14, tá bom? Então, só para a gente dar uma breve revisada aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Uma breve revisada, tá, pessoal? Então, comprimento de circunferência. Quando eu tenho uma circunferência, o que é o comprimento dela? É o comprimento aqui da borda da circunferência, tá? Então, imagina o seguinte, lembra que a gente mediu com um pedaço de barbante, né? Ou com uma fita métrica, né? Imagina o seguinte, ó. Você tá... Imagina que você tem uma praça circular aqui, tá? E aí, você vai andar sobre essa circunferência, tá? O tanto que você andou é o comprimento dela. Então, você começa aqui, tá? E vai andando, vai andando, vai andando, tá? Até dar uma volta completa, certo? Esse tanto que você caminhou é o comprimento da circunferência, certo? Que a gente representa pela letra C. Então, o comprimento aqui, letra C, tá? Então, comprimento. Aí a gente viu, né, que quando a gente pega o comprimento e divide pelo diâmetro, o que que é o diâmetro, gente? O diâmetro é essa medida aqui, ó, tá? De um ponto da circunferência até outro ponto, passando pelo centro. Esse é o diâmetro. Quando eu pego o comprimento e divido pelo diâmetro, lembra que a gente fez a experiência em sala de aula? Isso aqui vai dar aproximadamente 3,14, certo? A gente percebeu que isso sempre acontece, independente do tamanho da minha circunferência, tá? E esse 3,14 sempre é o mesmo valor, bem aproximado, que na matemática ele recebe um nome especial, tá? Que é o π. Então, esse 3,14 aqui, ele é o π. Na verdade, ele é uma aproximação do número π, tá? O número π, ele é representado com uma letrinha grega, tá? Que é essa letrinha aqui, tudo bem? Então, esse π aqui, ele é uma notação especial para esse número, tá? Que é o 3,14. Só que o π ele é infinito, tá?
Então, ele é 3,14 e mais aqui uma infinidade de casas. Mas, geralmente, a gente usa a aproximação dele para 3,14. Tudo bem? Então, eu posso dizer que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a o π. Tá? E aí, a gente vai usar a aproximação de 3,14. Tá? Tem exercícios que até utilizam aproximação 3. Bom, então como é que eu encontro o comprimento da minha circunferência? Eu vou pegar esse diâmetro que está dividindo e passar ele multiplicando, tá? Aí vai ficar π vezes d, certo? É assim que a gente calcula o comprimento de uma circunferência. Eu pego o π e multiplico pelo diâmetro da minha circunferência, tudo bem? Uma outra forma de representar essa fórmula é escrevendo o comprimento em função do raio da circunferência. O que é o raio, gente? O raio é a distância do centro até um ponto da circunferência. Tá? Então, ó, isso aqui é um raio. Tá? E aqui eu tenho outro raio. Então, como eu falei na tarefa passada, né? O diâmetro, ele tem dois raios. Então, um diâmetro, ele é a mesma coisa que dois raios, tá? Esse é o diâmetro. Tudo bem? Vamos simplificar aqui para a letra D. Vou colocar aqui maiúscula. Tudo bem? Então, na minha formulinha, ó, eu posso substituir o D por dois raios. Tá? Então, esse D aqui, ó, ele pode ser substituído por dois raios. E aí, a minha formulinha vai ficar assim, ó. Comprimento igual a π vezes 2 raio. Tá? Que eu posso reescrever como sendo 2πr. Tá? Só coloquei esse 2 aqui na frente, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa formulinha aqui, ela que mais aparece aí nos livros, tá? Nas apostilas. É mais comum aparecer essa formulinha aqui, tá? Comprimento da uma circunferência, então vai ser 2 vezes o π vezes o raio. Lembra até que eu ensinei para vocês não esquecerem, ó? O que são duas crianças brincando numa circunferência? 2π raio, tá? Só para vocês memorizarem a formulinha, tá bom? Então, é essa forma que a gente vai usar nos exercícios. Então, vamos ver como que a gente aplica essa formulinha nos exercícios, tá? Então, o primeiro, exercício número 1, aí da página 115. Determine o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 12 centímetros. Adote π igual a 3,14. Então, aqui eu vou no comprimento. Qual que é a fórmula do comprimento? O comprimento é 2 vezes π vezes o raio, né? Então, o raio é 12 centímetros e o π, ele pediu para usar o 3,14. Tá? Então, vamos lá. Comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 12. Então, comprimento, 2 vezes 12, pessoal, é 6, né? 6 vezes 3,14, tá? E essa multiplicação vai dar 75,36 centímetros. Esse é o comprimento da circunferência, tá? Que tem raio 12 centímetros. Exercício número 2. Determine o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 14 centímetros. Então, aqui, ele não me deu raio, ele me deu o diâmetro, né? Então, o diâmetro é 14 centímetros. Só que na nossa formulinha, ela tem um raio. Se o diâmetro é 14, pessoal, então o raio é metade, né? O raio vale 7 centímetros. Tá bom? E o π eu vou usar 3,14. Eu quero saber qual que é o comprimento dessa circunferência. Então, o comprimento, 2πr, comprimento igual 2 vezes o π vale 3,14. O raio, né, se o diâmetro é 14, o raio é 7. E aí vai ficar comprimento igual
Bom, 2 vezes 7 é 14. 14 vezes 3,14. Então, o comprimento vai ser igual, tá? Essa multiplicação vai dar 43,96 centímetros. Bem, esse é o comprimento da circunferência. Joia? Exercício número 3. Para a apresentação de dança de uma escola, os alunos deverão enfeitar um bambolê, envolvendo com fita de cetim. Para isso, eles precisarão de um comprimento de fita que seja o triplo do comprimento do bambolê. Tá? Então, para cobrir o bambolê, né, eles vão precisar de uma fita métrica de comprimento o triplo do comprimento do bambolê. Então, a gente primeiro tem que calcular o comprimento do bambolê, tá? E multiplicar por 3. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Calcular o comprimento do bambolê. Aí, continuando. Sabendo que um bambolê tem, em média, 50 centímetros de diâmetro, determine o comprimento total da fita em metros que cada aluno deverá comprar. Então, vamos lá. Adote π igual a 3. Ó. Então, aqui, ele pediu para a gente usar o π como sendo 3. Tá? Então, a primeira coisa é encontrar o comprimento do bambolê. Então, comprimento, qual que é a forma do comprimento? 2 vezes π vezes r, né? Bom, o diâmetro do bambolê é 50 centímetros. Então, o raio é metade. O raio é 25 centímetros, né? E o π, ele mandou usar 3. Então, só substituir aqui, ó. Comprimento igual 2 vezes 3 vezes 25. Comprimento, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 25 vai dar 150 centímetros, tá? Esse aqui, pessoal, é o comprimento do bambolê. Agora, vamos calcular o comprimento da fita, que eles vão precisar para cobrir o bambolê. Aí ele fala que a fita tem que ter o triplo do comprimento. Então, a fita de cetim. Ela tem o triplo do comprimento do bambolê, ou seja, 3 vezes 150, que vai dar 450 centímetros. Só que ele quer o comprimento em metros, tá? Em metros. Então, a gente tem que converter 450 centímetros em metros, né? Bom, a gente sabe que 100 centímetros é igual a 1 metro. Ou seja, para transformar centímetros em metros, a gente tem que dividir por 100. Tá? Então, dividindo 450 por 100, né? Dividir por 100 é andar 2 casas com a vírgula para a esquerda. Então, 450 dividido por 100 vai dar 4,5 metros. Tá? Então, esse é o comprimento da fita. Resposta... Tá? O comprimento, né? O comprimento da fita é 4,5 metros, certo? Então, daí o resultado. Bem, vamos para o exercício 4. Na receita de um bolo, constava que seria interessante utilizar uma assadeira circular de 20 centímetros de raio. Fábio foi conferir suas 3 assadeiras circulares e descobriu que elas não traziam a informação do raio, e sim o do comprimento.
sendo eles 90 centímetros, 125 centímetros e de 140 centímetros. Qual dessas três assadeiras se aproxima da assadeira da receita? Justifique com cálculos. Bom, então aqui, pessoal, ele tem 3 assadeiras, né? Só que ele não sabe o raio dessas assadeiras, só tem o comprimento dessas assadeiras, né? E ele precisa de uma assadeira que tenha 20 centímetros de raio. Qual dessas assadeiras que ele tem mais se aproxima da assadeira que ele precisa, né? Então, vamos fazer o seguinte, né? Se a gente fosse calcular o comprimento da assadeira que ele precisa, né? Ou seja, o comprimento de uma assadeira que tem 20 centímetros de raio, quanto que seria esse comprimento? Vamos calcular? Então, ó, comprimento 2 πr, certo? Bom, a assadeira que ele precisa para a receita, ela tem 20 centímetros de raio. Então, vamos trocar o R por 20. Então, o comprimento seria 2 vezes 3,14 vezes 20. Tudo bem? Ou seja, o comprimento é igual a 6,28 vezes 20, certo? Aí o comprimento aqui no caso seria de 125,6 centímetros, né? Então, a assadeira, né, para a receita que ele quer, deveria ter esse comprimento. Só que, das que ele tem, a que mais se aproxima é a de 125 centímetros de comprimento, tá? Então, resposta, a assadeira que mais se aproxima é a de 125 centímetros, certo? Então, é a resposta, tá bom? E por último, exercício número 5. Ao percorrer um trajeto de 75,36 metros, ou seja, 7.356 centímetros, o pneu de um carro deu 60 voltas completas, sem haver escorregamento. Determine o raio desse pneu. Então, aqui, pessoal, o pneu dando 60 voltas, né? Ele vai percorrer aquela distância, tá? Se ele desse uma volta apenas, tá? Se ele desse só uma volta, ele iria percorrer o seu próprio comprimento, na verdade. Porque quando você tem aqui, imagina se tem um pneu aqui, tá? Vamos usar isso aqui como referência, tá? Quando você dá um giro com esse pneu, tá? Ó, voltei ele aqui. O tanto que ele percorreu foi exatamente o comprimento dele, tá? Então, se eu conseguir encontrar o comprimento dele, eu consigo achar o raio. Então, no caso aqui, vamos fazer uma regrinha de 3, tá? Se com, né, 60 voltas, ó, com 60 voltas, vou colocar aqui número de voltas, tá? E quantidade percorrida, que é dada em centímetros, né? Então, pessoal, com 60 voltas, esse pneu, ele vai percorrer 7.536 centímetros, tá? Se ele desse uma volta só, ele iria percorrer X, né? Então, isso aqui é uma regrinha de 3. O número de voltas diminuiu, tá? Quero saber quanto que ele deu
quanto que ele anda com uma volta só. Tá dando uma volta só. Então, se o número de voltas diminuiu, ele vai percorrer menos, né? Tudo bem? Então, fazendo a regrinha de 3, vai ficar 60x igual a 1 vezes 7.536. 7.536. Então, x igual 7.536 dividido por 60, certo? Esse valor, pessoal, 7.536 dividido por 60 vai dar 125,6. Tá? Isso aqui seria o comprimento do pneu. Porque quando ele deu uma volta, ele percorre seu próprio comprimento. Tá? Então, o comprimento do pneu é 125,6. Só que ele quer saber o raio do pneu, né? Então, a formulinha do comprimento é comprimento 2πr, certo? O comprimento do pneu, 125,6. 125,6 igual 2 vezes 3,14 vezes o raio. Tá? 125,6 igual a 6,28 vezes o raio. O 6,28 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 125,6 dividido por 6,28 igual ao raio do pneu. Essa divisão, pessoal, ela vai dar exata, tá? Ela vai dar 20. Então, o raio é igual a 20 centímetros, tá bom? Esse é o raio do pneu, 20 centímetros. Tá joia? Espero que tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar em sala. Tá bom, pessoal? É isso então. Até mais. Obrigado.